Existem inúmeras situações envolvendo as operações da adição, subtração, multiplicação, divisão e entre outros fundamentos. A presença da matemática nos esportes é inegável. Os esportes individuais ou coletivos utilizam técnicas matemáticas, conceitos como medidas, direção, sentido, velocidade, espaço, proporcionalidade, contagem, elaboração dos confrontos, cálculos geométricos, probabilidade e estatística. Estão, por certo, presentes nas ações desenvolvidas pelo esportista ao longo da atividade. Dentro do futebol, nós podemos ver uma verdadeira aula de geometria, com vários retângulos e círculos. Os jogadores nem percebem, mas durante a partida, eles realizam uma série de cálculos mentais, como estimar a distância entre o colega de equipe ou o gol para decidir com que força chutar a bola para alcançá-los. Nós podemos ver a matemática também a partir de uma cobrança de falta. Um exemplo delas é uma cobrança batida por Roberto Carlos em um jogo da seleção brasileira contra a França, em 1997. Esse chute é o que muitos chamam de o chute que desafiou a física. Como exemplificado, a bola fez uma das maiores curvas já vistas no futebol, indo diretamente ao lado oposto do gol antes de voltar para dentro da rede. Quando estudamos o chute, descobrimos que a trajetória da curva de uma bola girando, conhecida como efeito Magno, foi alcançada durante a partida. Isso por conta da velocidade da bola, que estava a 130 km por hora. Se houvesse mais espaço, a bola passaria e se moveria em uma espiral. Outra coisa também, a matemática pode influenciar até nas regras de uma partida. Você sabe por que um goleiro não pode se adiantar na cobrança de pênalti? Isso ocorre porque se eles caminharem cerca de 3,5 metros para frente, toda a área do gol ficará protegida e acaba destruindo as áreas que são consideradas indefensáveis na cobrança de um pênalti, já que o ângulo do batedor irá diminuir. Uma boa noite a todos. Agora iremos estudar um pouquinho sobre o surf. Não é raro ver em provas de matemática questões sobre o surf. Algumas pedem que se calcule, por exemplo, os ângulos das ondas, entre outras medidas. Mas talvez nunca ninguém tenha explorado tanto a relação entre o esporte e a disciplina quanto o australiano Navale. Também pudera, ele é matemático e surfista. Ou seja, é bem mais fácil para ele, né? Além de ser matemático, é um grande surfista. Agora temos uma imagem aqui muito bela de um surfista e a seguir iremos ver o quanto a matemática tem a ver com o surf. Para descobrir o comprimento de uma onda, é preciso dividir sua velocidade pela sua frequência. Sendo assim, a fórmula é comprimento de onda igual velocidade de onda. O comprimento de onda geralmente é representado pela letra grega lambda. Agora aqui iremos ver alguns exemplos, como medir a onda do surf, amplitude, comprimento e frequência. Temos aqui a imagem, nos demonstrando os cálculos e do lado também temos os cálculos aqui. Um exemplo é A igual 2,4 dividido por 2, que fica igual 1,2 centímetros. E aqui temos o cálculo completo, né? Escolha o GF pelo nível de habilidade no surf. O GF é uma margem percentual que é multiplicado pelo peso do surfista de acordo com o nível de habilidade. Aqui temos alguns exemplos. É o avançado, surfista alto performance, 0,34 GF a 0,36 GF. Aí temos aqui também o intermediário, surfista avançado, 0,36 G a 0,38 GF. Intermediário, que é surfista mais velho, 0,38 GF a 0,43 GF. Temos o surfista casual, que surfa final de semana, que é 0,43 a 0,49 GF. Agora temos o volume dos cálculos do litro da prancha de surf. Que temos aqui, por exemplos, surfista que pesa 70 kg com nível intermediário avançado, 0,36 GF.
Aí temos aqui a multiplicação, que é 70 vezes 0,36 GF, que é igual a 25,2 litros. Boa noite, turma. Dando continuidade à explanação do colega, na apresentação anterior ele falou sobre o surf, eu vou estar falando sobre o atletismo. Como a matemática ela entra dentro do atletismo. Se tem uma coisa que os praticantes do atletismo fazem é conta. Para superar sua própria marca, eles precisam medir sua velocidade, calcular suas distâncias. A matemática dita até o regulamento da modalidade. Já reparou, por exemplo, que nas provas da corrida em pista oval, cada competidor sai de uma posição diferente? A explicação está na matemática, pelo formato da pista. Essas aparentes diferenças são necessárias para atingir que todos percorram exatamente a mesma distância. Então, logo seguinte, eu vou estar citando um exemplo, falando sobre como a matemática é envolvida no atletismo. E aí eu citei o exemplo do salto triplo, que eu vou estar explicando logo seguinte com o exemplo de uma pergunta, E eu vou estar explicando o passo a passo de como é que ela é feita para que o profissional ele consiga atingir a meta desejada. Ainda dando continuidade na apresentação sobre atletismo, eu citei um seguinte exemplo, onde a matemática é envolvida. Um exemplo diz o seguinte: um atleta da modalidade do salto triplo, depois de estudar seus movimentos, percebeu que do segundo para o primeiro salto, o alcance diminuiu em 1,2 metros. E do terceiro para o segundo salto, o alcance diminuiu em 1,5 metros. Querendo atingir a meta de 17,4 metros nessa prova e considerando os seus estudos, a distância alcançada do primeiro salto teria de estar entre eles. Sendo x o valor do primeiro salto, x menos 1,2 será o valor do segundo salto e x menos 2,7 o valor do terceiro salto. Logo, para que o atleta alcance a meta de 17,4 metros no salto triplo, ele teria, aí entra uma equação do primeiro grau. Então, ficaria x mais x menos 1,2 mais x menos 2,7. Terá que ser igual a 17,4 metros, que é a estimativa do atleta. Então, a seguinte equação do primeiro grau ficaria da seguinte forma: x mais x mais x é igual a 3x. Menos 1,2 menos 2,7 vai dar menos 3,9. Então, vai ficar 3x menos 3,9 é igual a 17,4 metros. Logo, consideramos seu estudo terá que alcançar 7,1 metro no primeiro salto para atingir a meta de 17,4 metros. Boa noite a todos, boa noite professora, boa noite colegas. Bom, eu irei falar agora sobre a matemática envolvida na natação. Cálculos e conceitos matemáticos não estão restritos à pontuação ou velocidade dos nadadores. Para um atleta de alto rendimento, até os seus trajes, ou seja, roupas, pode contar com uma forcinha da matemática. A tecnologia envolvida aumenta a hidrodinâmica e diminui a resistência entre o corpo e a água. Hidrodinâmica, conhecida pelos americanos como Streamline Position. A posição hidrodinâmica é sem dúvida uma posição de suma importância na natação e deve ser trabalhada desde o início da formação do nadador. Irei falar agora uma fórmula para você poder obter um ponto que você deseja. Para obter um ponto que deseja, você deverá usar a seguinte fórmula: 2 pontos, P é igual a 1000, abre parênteses, B, traço T, fecha parênteses 3. P significa pontos, B significa tempo base, o recorde mundial, e T significa tempo obtido. Temos aqui um exemplo. Para calcular, por exemplo, um tempo de 2.02.30 nos 200 metros livres feminino em piscina longa na temporada 2016, fizemos a seguinte conta.
2.02.30 é igual a 122,30 segundos. Devemos ter que toda conta deve ser feita em segundos. Recordes mundiais dos 200 metros livres femininos em piscina de 500 metros em 31 de dezembro de 2015 obtido é 1.52.98, que é igual a 112,98 segundos. Divisão é igual a 112,98 dividido por 122,30, que será igual a 0,92379395. Temos aqui alguns exemplos. 0,92, 37, 93 e 95 vezes 0,92, 37, 93, 95 vezes 0,92, 37, 93, 95. A divisão elevada à terceira potência, fecha parênteses, é igual a 0,7883 36 138. Devemos multiplicar por 1000, que será igual a 688,36 138. A regra da fina é o que o número deve ser absoluto em sua casa decimal. Deve ser arredondada para baixo. Abre parênteses. 1,45 é igual a 1 e 1,51 é igual a 2. Então, a pontuação encontrada nesse exemplo é 688 pontos ou 2.02.30 é igual a 688 pontos. Devemos estar sempre cientes que, quanto maior a pontuação, melhor será o resultado comparado aos recordes mundiais. Obrigado a todos e tenham uma boa noite.